Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é a nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a que nós nos detenhamos, é mesmo uma curiosidade. Por exemplo, refletir sobre o chamado Dia dos Pais. E aí vem a pergunta: Dia dos Pais tem uma razão histórica? Ou ele foi inventado ou foi criado? Porque já havia uma homenagem às mães? Como nós vamos entender isso? Seria, por assim dizer, uma média sentimental e social para que os pais não ficassem esquecidos? E é muito interessante, por isso que o estudo é belíssimo, ou melhor, o estudar é belíssimo, porque hoje, vejam bem, chamado Dia dos Pais, tem origem na antiga Babilônia, há mais de 4.000 anos, quando um jovem chamado de Eumesu moldou em argila o primeiro cartão, digamos assim, no qual ele desejava sorte, saúde e longa vida ao meu pai. E esse fato, então, repercutiu, foi apreciado como terno, bonito, justo, propagou-se para as outras vilas, das vilas para os povos, para as culturas, e passaram a reverenciar os pais das mais diversas formas. E em 1909, uma norte-americana, Sonora Louise Smart Doody, ela, tomando conhecimento desses fatos, ela procura um meio de demonstrar uma gratidão e homenagem ao seu pai, o senhor William Smart, um veterano da Guerra Civil, que, enviuvando quando sua esposa deu à luz o sexto filho do casal, criou sozinho em uma fazenda em Washington. Ela, então, casada, avaliando as lutas, a força, a grandeza, a generosidade de seu pai, ela inicia um movimento de sensibilização e entre as famílias, entre as pessoas, e escolhe uma rosa para homenagear, por assim dizer, os pais que estivessem vivos com uma rosa vermelha e aqueles que já estivessem mortos com uma rosa branca. E como tudo, essa sua ideia também se espalhou pelas cidades americanas, até que o presidente Richard Nixon, em 1972, oficializa o terceiro domingo de junho como um domingo próprio para essas homenagens. No Brasil, isso começa em 1953. Mas a ideia primeira foi de aumentar a venda do jornal e estimular o comércio, que praticamente ficava parado após o Dia das Mães e só ia se reaquecer nas portas do Natal. Então, os publicitários trazem essa ideia do exterior e propõem que nesse dia se celebrasse a família homenageando os pais. E nesse princípio, então, foi escolhido o dia 16 de agosto por ser o dia de São Joaquim, que era pai de Maria e avô de Jesus. E como esse 16 de agosto caía num dia de semana, optou-se para o dia mais propício para essas reuniões, que era o domingo. E oficializou-se então o segundo domingo de agosto para se comemorar o Dia das Mães. E aí surgiram marchinhas, músicas, enfim, uma porção de situações visando mobilizar o público para essa reverência, por assim dizer,
aos pais. Agora, assim como no Dia das Mães, nós precisamos lembrar que o Dia dos Pais não é um dia de lucros, de gastos, é um dia de sentimentos, é um dia em que a família se reúne justamente junto àqueles que amam, junto aos filhos, reciprocamente cada um envolvendo-se em comportamentos afetivos. É um dia exatamente em que o amor tem que se fazer presente dentro das homenagens que precisam se desvincular das preocupações com os gastos, das preocupações com os presentes, por assim dizer. E aí, veja bem, conhecendo tudo isso, muitos pais ainda estão fixados que é um dia de ganhar isto, de ganhar aquilo, mas aos poucos, as nossas escolas de evangelização, as nossas escolas de pai, precisam ir trabalhando essas ideias do amor que se recebe, que se dá, das atenções com os pais, um, em todos os momentos, em todas as situações, uma vez que o amor é condição imprescindível, ele tem que se fazer presente nos relacionamentos, tem que se estar alerta, por assim dizer, para que esses relacionamentos entre pais e filhos, mesmo que haja situações difíceis, ainda assim vai ser nos diálogos, amparados na prece, nos diálogos do amor e a sublimidade da missão do Pai vai certamente fazer o que será possível dentro de cada caso. Então, a partir do momento em que os filhos desenvolvem certa capacidade de pensar, eles também ajudam os pais no processo educativo e daí para frente passa a ter um caráter participativo no envolvimento pleno dos pais e dos filhos. Então, como conclusão, as noções de religiosidade não podem faltar nas semeaduras desses pais desde que o bebê chega no seu lar, que é exatamente o cantinho, o lugar, a melhor escola em que esse espírito que chega vem para receber as bases de sentimento e do caráter. E Emmanuel, em O Consolador, questão 110, ele diz dessa importância das atitudes do pai, lembrando que os estabelecimentos de ensino podem instruir, mas só o Instituto da Família, nos posicionamentos de um pai e de uma mãe, podem educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer um cidadão profissional, mas somente o lar pode edificar o homem. Nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, Mãe querida, nos abençoe e guarde a todos.